O futebol, assim como na vida, é repleto de pessoas que falam que no passado tudo era melhor, mas algumas coisas não eram não. Tivemos problemas muito grandes, coisas que eram chatas, difíceis, dificuldades que apareciam e que hoje, graças a Deus, não existem mais. E nesse vídeo a gente vai lembrar algumas delas. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Estúdio Alan, que a gente fala de futebol com a pegada nostálgica, histórica. A gente fala muita história por aqui, tem outros vídeos também muito importantes, e hoje a gente vai relembrar o futebol dos anos 90 para falar de problemas que a gente tinha naquela época e que hoje não existem mais. Seja de calendário, seja da forma como você vê os jogos, muita coisa mudou e deixou de ser problemática. É claro que você vai lembrar de outras coisas que pioraram, a relação da seleção brasileira com o seu torcedor, o próprio rendimento do Brasil em Copas, muita coisa realmente piorou. Mas nem tudo era verdade, que era melhor naquela época, e a gente vai demonstrar algumas delas ao longo desse vídeo. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal. A gente começa falando sobre uma questão de calendário, porque sim, ele ainda é ruim. Se você pegar o calendário do futebol de 2025, é terrível. Os estaduais ocupando ainda 16 datas, o Campeonato Brasileiro sendo interrompido pelo Mundial de Clubes da FIFA, ficando um mês parado, começando no fim de março e indo até 21 de dezembro, é um absurdo. Mas vamos lembrar que nos anos 90 não tinha Brasileirão de pontos corridos em turno e retorno. E como o Brasileirão era disputado em mata-mata, ou muitas vezes com grupos na reta final, a gente tinha times que eram eliminados. E por isso ficavam sem calendário no resto do ano. Uma realidade que hoje ainda existe, é bom falar, para equipes menores. Equipes que jogam a Série D, mesmo a Série C, ou que não têm divisão nacional. Elas ficam diversos meses do ano paradas. Mas isso acontecia também com diversos times grandes do futebol nos anos 90. Naquela época, os estaduais duravam um semestre todo. Começavam em janeiro e iriam até junho. Só quando tinha Copa do Mundo, eles paravam em maio. E aí tinha uma intertemporada, um período de férias, e o Brasileirão, que não era de turno e retorno em pontos corridos, começava normalmente em julho, ou no começo ou no fim do mês, para ir até dezembro. Só que a primeira fase, ela não ia até dezembro, obviamente. Praticamente os meses de novembro e dezembro eram dedicados ao mata-mata. Então você tinha muitas vezes times grandes que ficavam sem calendário a partir daquele momento. Para você ter uma ideia, em 1997 o SBT chegou a criar um campeonato para pegar esses times que estavam sem calendário porque foram eliminados do Campeonato Brasileiro e botar para jogar. E foi assim que surgiu o Festival Brasileiro de Futebol, uma competição nacional e que foi vencida pelo Coritiba. Em 99, quando a CBF ganhou uma vaga a mais para o Brasil na Libertadores, que ela não esperava, o Brasil até então só mandava o campeão brasileiro e o da Copa do Brasil. Quando a Libertadores aumentou de 20 para 32 times na primeira fase, na fase de grupos, o Brasil iria mandar já o campeão nacional, o vice-campeão nacional, o campeão da Copa do Brasil, e aí precisou criar uma quarta vaga. Na verdade eram 4 vagas brasileiras, né? O número de brasileiros aumentando para 5 era quando fosse um campeão do Brasil na Libertadores, e era o caso de 99, o Palmeiras foi campeão, para 2000. Então você tinha ali o campeão brasileiro, que seria conhecido, no fim seria o Corinthians, o vice, que também ainda iria ser conhecido, que era o Atlético Mineiro, o campeão da Copa do Brasil de 99, que era o Juventude, e faltava definir essa outra vaga, essa última, que não estava no regulamento do Campeonato Brasileiro. Aí a CBF criou a seletiva para disputar a Libertadores. Os times, conforme iam sendo eliminados do Brasileirão, iam entrando nessa seletiva. Então até os times que foram para o mata-mata, se eles fossem eliminados, por exemplo, nas quartas de final, eles entravam na seletiva num ponto mais avançado. O Atlético Paranaense foi o campeão, derrotou o Cruzeiro na final e conseguiu uma vaga na Libertadores de 2000. Vai acabar o jogo! Termina o jogo do Mineirão! O Atlético Paranaense faz festa de campeão e merece fazer festa de campeão, porque é campeão da seletiva. É o time brasileiro que vai para a Libertadores da América do ano 2000. É o 5º representante do Brasil na Libertadores. Palmeiras, Juventude, Corinthians, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, os representantes do Brasil na Libertadores 2000. Vale muito a festa do time do Paraná. É o 2º time paranaense que chega à Libertadores. Essa vaga, depois disso, passou a ser da Copa dos Campeões, de 2000 a 2002. E com a chegada dos pontos corridos em 2003, passou a ser G4. Não teve problema mais com relação a isso. Agora, o calendário era tão mais bizarro que hoje em dia, que a Copa do Brasil em 97, por exemplo, teve uma final com ida e volta separada por 48 horas. É isso mesmo. Flamengo e Grêmio, em maio de 97, tiveram seus confrontos em uma terça e quinta-feira, separados apenas pela quarta.
Não é uma terça de uma semana e uma quinta de outra. Eram 2 dias da mesma semana. Isso era um absurdo ainda maior do que o calendário de hoje em dia. O segundo ponto, que é um problema que a gente tinha e que resolveu nos últimos anos, era o chamado bloqueio de praça na TV aberta. O bloqueio de praça era não poder transmitir o sinal de uma partida ao vivo para o local onde ela estivesse acontecendo. Se um jogo fosse no Morumbi, por exemplo, nada de transmissão para São Paulo. E como aqui na Grande São Paulo a gente recebe, na região metropolitana, tirando ali a região de Mogi, que hoje tem a TV Diário, a gente recebe o sinal da Globo de São Paulo, era bloqueio pra gente também. Então mesmo que na prática, ou no regulamento, com o contrato que a Globo tinha com os clubes, o bloqueio de praça fosse pra cidade, afetava toda a nossa região metropolitana por aqui. Isso acontecia em diversas outras partes do Brasil também. Esse bloqueio era tão rígido que, por exemplo, na Band, em 90, a emissora do Morumbi não conseguiu transmitir para São Paulo o primeiro jogo da final, que era simplesmente um clássico paulista, Corinthians e São Paulo. Para o jogo de volta, houve um acordo. E muitas vezes esse acordo envolvia a televisão garantir que pagaria os ingressos que não fossem vendidos, porque o medo dos dirigentes, e que forçava a aplicação desse bloqueio de praça, tinha a ver com o fato de que o torcedor poderia ficar em casa, porque o jogo ia ser transmitido e não iria para o estádio. Eles tinham muito essa lógica do torcedor que era preguiçoso, que era acomodado, que se o jogo tivesse na TV não iria de jeito nenhum para o estádio. Então, muitas vezes a televisão pagava ou os ingressos que não fossem vendidos, ou muitas vezes o valor inteiro de uma renda para garantir que não houvesse problema. Em 1999, mesmo com uma semifinal entre Corinthians e São Paulo, eu lembro de ter visto aqui, na região metropolitana de São Paulo, o jogo entre Atlético Mineiro e Vitória. O pênalti, por exemplo, que o Dida pegou, os 2 pênaltis que ele pegou contra o São Paulo, eu só vi quando apareciam aqueles flashes na transmissão de Atlético Mineiro e Vitória para mostrar o que estava acontecendo no Morumbi. Hoje em dia, isso até acontece, mas só com o Atlético Paranaense em 2024, nos jogos em casa, quando a Globo transmite, não podem ser exibidos para o estado do Paraná. Mas, no geral, tirando isso que é uma exceção, a gente tem sim os jogos transmitidos, só você ver que teve, por exemplo, Palmeiras e Botafogo, um jogo decisivo para o Brasileirão em 2024, no Allianz Parque, que a gente pôde ver normalmente aqui em São Paulo também. O terceiro ponto era a dificuldade para achar e comprar camisas originais. Naquela época, as camisas eram tão caras como hoje, que se você fizer a conversão, a transferência de valores, a atualização monetária com a inflação, você vai ver que elas já eram muito caras. E nem sempre tão fáceis de achar e de comprar como são hoje em dia, que você entra em qualquer site da internet e consegue achar a camisa original do seu time de coração. E além disso, por mais que os preços hoje também sejam caros, como eram antigamente, hoje você tem a opção de parcelar em 12 vezes no cartão, coisa que naquela época era muito mais difícil. Você fazia alguns crediários, 1 mais 3, 1 mais 4, era muito mais complicado você achar alguém que vendesse em 10, 12 vezes sem juros. Claro que você vai achar algum caso isolado, mas era menos fácil do que é hoje. A gente tem muito mais acesso ao crédito. Assim como também era mais difícil você achar lojas. Você tinha que ir em determinados shoppings, achar essas lojas que vendiam essas camisas. Essas mesmas lojas hoje dificilmente vendem muitas camisas de time. É uma coisa que está cada vez mais se concentrando na internet. E eu sei, porque eu sou colecionador de camisas. Em breve vai ter um vídeo aqui no canal mostrando todas as mais de 300 camisas da minha coleção. Então hoje realmente ficou mais fácil, embora não mais barato, comprar camisas oficiais de times. Hoje até estádio tem loja oficial com facilidade para você entrar, embora lá seja sempre muito mais caro. Outro problema dos anos 90, que praticamente não existe mais hoje em dia, é a tal da ocorrência de filas enormes para comprar ingresso, principalmente antes de jogos decisivos. O exemplo mais fácil que vem na minha cabeça, até porque eu sou palmeirense, eu lembro de ter lido nos jornais da época, foi a final da Libertadores em 99, Palmeiras e Deportivo Cali, que a gente teve filas que dobravam o quarteirão do Palestra Itália, lá na Rua Turiaçu, na Padre Antônio Tomás, na Avenida Antártica, e realmente era muito difícil naquela época. A venda era só física, você ia comprar bilhetes, diversos cambistas compravam de monte, depois saíam vendendo por preços absurdos, exorbitantes. Hoje quem pratica os preços absurdos são os próprios clubes. O combate ao cambismo era quase nenhum, hoje você ainda pode falar que tem problema sim com cambistas, mas diversos estádios já estão aí com o cartão de sócio-torcedor, com a biometria, identificação facial, ficou diferente. E se hoje o sócio-torcedor tem garantia de uma pré-venda, de uma venda antecipada, naquela época a única garantia era você dormir na fila, como se fosse fãs de diva pop tentando pegar o melhor lugar para assistir o show hoje em dia na porta de um estádio. Era muito mais complicado, né? Um outro lado, que eu acho que piorou um pouquinho para quem é saudosista e para quem é fã como eu, é que hoje em dia os ingressos são todos aí digitais, nos jogos importantes, você entra com o seu celular, identificação
só com a sua face, né, reconhecimento facial e tudo mais, e eu gostava de guardar os ingressos físicos de uma grande final de um jogo importante. Infelizmente, por esse lado, a coisa piorou um pouquinho. Sabe uma coisa que era um problemão nos anos 90 e que hoje resolveu, por mais que vocês estejam reclamando de como está funcionando hoje em dia? Transmissões. Não dava para ver todos os jogos do Campeonato Brasileiro, porque não tinha tecnologia suficiente e nem investimento para isso. Essa história de ver 100% do Brasileirão no Premiere, que durou, é bem verdade, só até 2018, porque desde então o Atlético Paranaense está rompido, não faz parte do pay-per-view. Você sabia que só surgiu em 2005? Que de 97, da criação do Premiere até 2004, o Premiere mostrava o que ele podia, o que ele conseguia mostrar, mas nem sempre todos os jogos? Bom, para começar, tem na origem uma disputa ali de direitos de transmissão, né? Em 97, a CBF vendeu os direitos de transmissão anos antes para a ESPN e o Clube dos 13 vendeu naquele ano para a Globo. E aí a ESPN dizia que tinha exclusividade em TV por assinatura, em plataformas pagas. A Globo dizia que também tinha. E a resolução na justiça foi: os times do Clube dos 13 pertencem à Globo, os times que não são do Clube dos 13 pertencem à ESPN. E como não tinha lei do mandante, o que acontecia? Jogos entre um grupo e o outro não eram transmitidos por ninguém em mídias pagas. Então só aí o Premiere já não tinha como transmitir nada mesmo. O Sport TV só podia mostrar jogos entre dois times do Clube dos 13. E a ESPN só podia mostrar jogos entre dois times que não fossem do Clube dos 13. E some a isso o fato de que o Sport TV era carregado em algumas operadoras que não tinham o ESPN, e a ESPN era carregada em algumas operadoras que não tinham o Sport TV. Eu lembro disso aqui na região do ABC, a TVA não tinha o Sport TV, foi até em 2007. E muitas vezes o que era a NET, né, multicanal, não carregava a ESPN. Inclusive a ESPN conseguiu entrar, furar a bolha ali das operadoras que eram da Globo, quando a própria ESPN teve uma parte das suas ações comprada pela Globo nos anos 2000. Então, meus amigos, essa história de hoje em dia não dá mais para ver todos os jogos, nos anos 90 isso também era assim. Funcionar para valer mesmo, só de 2005 até 2018, que tudo ficou no Premiere, foram 14 temporadas, né? Desde 2019, o Atlético Paranaense já não é mais parte do Premiere. Com a lei do mandante, pelo menos os jogos do Furacão fora de casa puderam voltar a ser transmitidos pelo Sport TV e também pelo Premiere, porque o Sport TV e o Premiere têm contrato com os outros 19 clubes da Série A, e para 2025, a gente sabe, haverá a divisão em blocos. Mas mesmo que, sei lá, um pacote não seja vendido da Liga Forte União, eles podem chegar e transmitir num pay-per-view próprio. Então, jogo no escuro, nunca mais. Outro problema que acabou do futebol dos anos 90 era a ocorrência de impedimentos simplesmente inacreditavelmente validados. Imagine você tomar um gol de um atacante que estava 1 metro à frente do penúltimo defensor e esse gol ser validado. Eu sei que o VAR suscita polêmicas, muita gente não gosta da intromissão dele em diversos lances, mas é inegável que ele acabou com esse problema. Se tá na frente é impedimento, veja aí. Tudo bem que ele caça impedimentos milimétricos, mas você tomar um gol de um jogador que estava claramente à frente, um corpo inteiro, mais de um corpo inteiro na frente do penúltimo defensor, e esse gol ser validado, é a pior das situações. E isso não acontece mais, por causa do VAR. E era justamente uma época nos anos 90 que o tiratema da Globo estava mais evoluído e apresentava a distância pra gente de um impedimento ou de uma posição legal. Então deixava a gente mais pé da vida ainda quando tomava um gol com tamanha distância que dava até pro Bandeira ter visto, né? Pelo amor de Deus. E o sétimo problema dos anos 90 era não conseguir ver os gols de um determinado jogo de futebol, porque ele não era transmitido ou porque você não tinha TV por assinatura, como eu. Você tinha só TV Globo, Record, Manchete, SBT, Bandeirantes, e ficava tendo que esperar os gols da rodada serem exibidos, sei lá, no Jornal da Globo, em algum programa de domingo, e se você perdesse, sei lá, se alguém te chamasse, se alguém falou, vamos jantar todo mundo em família, não tem televisão, se você não visse os gols, era só no outro dia no Globo Esporte, na hora do almoço, no programa da Band, no Manchete Esportiva, e se você estivesse na escola voltando para casa e perdesse, provavelmente você ia demorar anos para ver aqueles gols, né? E olhe lá se não acontecesse um jogo que fosse, sei lá, 5-2, e o Jornal da Globo escolhia 2 gols, 3 gols para mostrar, e os outros você não via, simplesmente assim. Hoje, quando um jogo tá rolando, você já recebe o vídeo do gol que alguém gravou e mandou no seu WhatsApp. Olha que diferença. Isso sim, a gente pode falar com certeza que é muito melhor hoje do que era antigamente. Bom, antes de terminar esse vídeo, eu quero o seu comentário. Deixa aí o que a gente pode, para uma segunda parte, trazer aqui sobre problemas do futebol dos anos 90 que não existem mais, que hoje é muito melhor como funciona. Deixa aí os comentários, não esquece também de deixar o seu like e de hypar esse vídeo para ajudar o nosso conteúdo a crescer. Eu vou te esperar aqui no próximo, se inscreve no Estúdio Alan, aqui o esporte é a nossa história.